Que o mercado cripto vai crescer em 2024, isso é quase tão certo quanto que o céu é azul. Mas no meio de tantas, não é tão fácil assim encontrar projetos realmente sólidos, que vão de fato florescer a médio e longo prazo, que de fato vão render muito aos nossos bolsos. É por isso que nesse vídeo vamos falar de pelo menos 5 opções para você ficar de olho para esse ano, ou quem sabe até 2025. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Mas antes, claro, caso você não me conheça, eu sou o João Luiz. Costumo dizer que eu sou seu amigo na jornada de investimentos. E por que eu digo isso? Porque eu frequentemente apareço por aqui para falar sobre finanças, sobre investimentos e tudo que circula o mundo do dinheiro. E logicamente, dessa vez, criptomoedas. Então, se curtir esses temas, eu só tenho que pedir para que você assista até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Enfim, mas se você já é da casa, pelo menos já deixe seu like de confiança, porque isso é muito importante. Bora pro vídeo. O que não faltam nesse ano são motivos para as cripto crescerem. Mas se você aí tá meio ressabiado, ou caiu de paraquedas e não tá entendendo porque tem tanta gente falando sobre criptomoedas em 2024, deixa eu te explicar alguns. Para começar, em abril desse ano deve rolar mais um halving do Bitcoin, que é a parte do ciclo dessa criptomoeda específica em que a emissão dele é cortada pela metade. Ou seja, com isso, a criptomoeda se torna mais escassa, tendendo a se valorizar, pelo menos historicamente. E as criptomoedas normalmente acompanham o movimento do Bitcoin. Além disso, podemos citar também por aqui o movimento dos juros americanos, que pelo menos nas últimas 3 reuniões foi de manutenção e de um mercado cogitando cortes na taxa de juros do tio Sam. Isso implica que tanto os americanos quanto pessoas que investem do mundo todo tirem seus investimentos de títulos mais seguros, como o Tesouro Americano, que hoje está pagando 5,5% ao ano, e comecem a explorar opções mais arriscadas, seja em ações, em fundos imobiliários e principalmente também, claro, as criptomoedas. A gente pode citar por aqui também algo que leva a toda essa crença positiva nas criptomoedas, o lado das fraudes que rolaram nos últimos anos. Sim, FTX, Binance, e provavelmente você ouviu falar de alguns exchanges, bancos ligados a criptomoedas, ou mesmo corretoras que ou faliram ou estiveram envolvidas com falcatruas, com coisas erradas e que acabaram sendo casos de justiça, pagando multas e até com pessoas sendo presas. E o que isso tudo tem a ver, João? Afinal, tem coisa errada aí, porque eu investi nisso. Se tem muita coisa com relação a isso sendo investigada, significa que é um mercado que está cada vez mais seguro, porque agora está sendo mais visado, mais regulado, e dessa forma ele está na mira cada vez mais de órgãos de proteção e de segurança, com cada vez mais regulamentações e medidas sendo adotadas por exchanges, por corretoras, com cada vez mais pessoas mais importantes ligadas a esse setor. Tudo isso traz uma segurança ainda maior para o investidor que vê de fora um mundo que muitas vezes não entende nada e que agora, quem sabe, tá vendo ali uma certa segurança a mais, com pessoas que cometeram crimes, cometeram fraudes, cometeram lavagem de dinheiro, sendo presas, pagando pelos seus delitos, numa área que até, sei lá, 10 anos atrás, talvez não fossem presos tantas pessoas assim. O último, e também desse fator, é a questão do ETF de Bitcoin. Não sei se eu gravei um vídeo mais específico falar sobre isso, e se não, vou gravar ainda. Mas nos próximos dias, semanas ou meses, deve sair o ETF Spot do Bitcoin. O que isso implica? Isso implica que mais pessoas, mais investidores e principalmente grandes bancos, grandes fundos de investimento, grandes gestoras de ativos como a própria BlackRock, que muita gente costuma dizer por aí que controla o mundo, investindo em criptomoedas, principalmente quando falando de bitcoins. Então, é o investidor institucional chegando para investir no Bitcoin, em criptomoedas, e dessa forma, ao longo dos anos, a tendência é que o mercado se abra para cada vez mais pessoas, e com essa pressão compradora, seja para a questão do halving, o halving, seja para a questão do ETF, seja para a questão de mais segurança, seja para a questão do corte dos juros mundiais, a tendência é que cada vez mais, pelo menos nesse ano, e cada vez mais nos próximos também, migre pessoas de investimentos mais tradicionais para investimentos mais alternativos, como, claro, as criptomoedas. Assim, baseando-se nisso, é bem provável que haja uma pressão gigantesca compradora de todo esse mercado de criptomoedas e que, assim, eu, você, possamos nos aproveitar de certas oportunidades nesse mercado. Uhul! Não à toa tem grande banco cotando o Bitcoin a 80 mil, 100 mil, 150 mil dólares. As apostas estão aí. Me conta a sua aí nos comentários. Logo, é importante a gente ficar de olho em certos ativos dessa área específica, deixando claro aqui que são investimentos super arriscados e não se trata de nenhuma recomendação da minha parte, até porque eu não sou nenhum analista financeiro
eu não sou um grande expert nessa área de criptomoedas e nem na área de investimentos, mas eu sou um investidor e busco alocar o meu dinheiro nos melhores ativos. Então, de uma certa forma, eu tô de olho em algum ativo aqui e ali para, claro, favorecer minha rentabilidade no futuro, me dar os melhores frutos, claro, com relação aos juros compostos. Enfim, a primeira criptomoeda que a gente não pode perder de vista é, claro, o Bitcoin. Isso porque quando falamos de Bitcoin, falamos de um projeto consolidado, algo que dificilmente vai surgir algo igual ou mesmo parecido. Tanto é que o Bitcoin é considerado por muitos uma reserva de valor, algo que se assemelha ao ouro. Já outros o cotam como apenas uma moeda de troca no futuro, algo que, diferente de dólar ou real, não sofre tanto com a destruição das moedas pela impressão de dinheiro, principalmente com a inflação e a perda do poder de compra, porque desde o seu nascimento o Bitcoin se valorizou absurdamente, estando hoje no preço de cerca de 226 mil reais. Claro, o preço em dólar deve estar uns 40 a 45 mil. Os principais fundamentos dele são claros: a escassez provocada pela limitação de 21 milhões de bitcoins serão minerados até 2140. Notar também a questão da descentralização, porque estamos falando aqui de uma moeda que não é controlada por uma instituição, uma empresa ou o Estado. Ela é basicamente discutida pelas pessoas que estão na sua rede, que mineram ou que estão envolvidas no projeto, sem contar que nem o seu criador é conhecido. Inclusive ele desapareceu lá em 2011, até para não chamar muita atenção, né? Tudo isso fez o Bitcoin cada vez mais se tornar um case de sucesso. Ao longo dos anos ele foi adotado, mesmo com inúmeras ressalvas de muitas pessoas grandes, ele foi cada vez mais sendo adotado, seja por pessoas, seja por empresas, seja por estados, e com isso estamos vendo ele cada vez mais na boca do povo. Podemos dizer assim que o Bitcoin ele carrega o mercado nas costas. E com esse crescimento todo, e por tudo que a gente já falou anteriormente, a questão do halving, da questão da unicidade do Bitcoin, todo aquele paradigma que a criptomoeda proporcionou e por todo esse tempo no mercado, a tendência é que mais uma vez ele supere as expectativas e cresça. A segunda é o Ethereum, e é quase uma obviedade falar do Ethereum aqui, até quase tanta quanto o Bitcoin. Só que o Ethereum é um pouco diferente, porque quando falamos de Ethereum, falamos de uma rede blockchain, só que a principal função dela é focar em contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? Vamos imaginar que você queira fazer um contrato com amigos seus para vender sua casa. Logicamente você vai querer uma baita de uma burocracia, você ir no cartório e ali, já pagar imposto e tudo mais. Só que a questão do Ethereum, ele se propõe a ser esse meio entre você e a pessoa que está fazendo o contrato com você, para evitar tanta burocracia com contratos inteligentes e também reduzir as taxas, ter esse meio descentralizado para firmar contratos, seja pessoa para pessoa, seja de empresa para pessoa, e tudo isso meio que propicia a criação de apps, aplicativos descentralizados, a própria DeFi, que é a questão de finanças descentralizadas, os NFTs que se popularizaram bastante, mas não deu muito bem até agora, né? E tudo isso focando principalmente na desburocratização, algo que a gente não pode falar que não precisamos, né? Sem contar que nos últimos anos essa rede passou por certas atualizações, o demerge e uma série de pequenas mudanças que estão cada vez mais compondo a rede, e com isso a expectativa é que se a rede mantiver ou crescer no mercado, ela chegue a duplicar sua receita, chegando a 5 bilhões. Sem contar que ela se propõe até ao final do ano reduzir a taxa média para 0,01 dólares. Ou seja, é uma rede que não está estável, não está simplesmente parada, está buscando outras ações para melhorar, tornar o serviço mais simples, menos burocrático, mais barato, e dessa forma atrair mais gente, para mais gente entrar nessa rede e a rede se tornar muito mais popular e, claro, crescer no seu valor. Ela podemos citar a Solana, que para facilitar o entendimento, podemos dizer que ela é quase que um Ethereum 2.0. Eu sei que eu posso irritar pessoas que entendem muito mais do que eu em criptomoedas, em Bitcoin, nesse mercado, mas entenda que isso é só uma forma de traduzir, deixar o quesito mais simples para o pessoal entender. Ele segue uma premissa bem parecida, de questão do desenvolvimento de apps, essa descentralização da rede e de formatação de contratos inteligentes. Então, seguindo essa premissa, ele se propõe a ser uma rede mais clean, uma rede com escalabilidade maior, com a velocidade também maior e também com os preços mais reduzidos. Até por conta disso e algumas atualizações ali, ela conseguiu se sobrepor muito, principalmente, se eu não me engano, em 2023, e chegou a superar o volume de negociações do próprio Ethereum. Por tudo isso, ela tem tido uma presença cada vez maior nas carteiras, até por isso tanta expectativa está em volta da Solana. Hoje, ela tem cerca de 2,6% do mercado. Por isso, além da alta que ela teve em 2023, muitas pessoas têm expectativa quanto ao crescimento da Solana. Mas se você quer ficar sempre atento,
seja as movimentações do mercado de criptomoedas, seja de investimentos mais tradicionais como ações, bolsa de valores e outras moedas, eu já vou te pedindo para você ir me seguindo nas minhas outras redes sociais, porque todos os dias eu tô por lá trazendo novos conteúdos bem interessantes para você que curte essa área. Depois dele aparece o Polygon, né? Mas outro termo também bem complicado relacionado a Polygon, e que você vai ver cada vez mais depois daqui, é o termo interoperabilidade. O quê? Interoperabilidade. Como? É um termo que designa basicamente quando há uma ferramenta que conecta duas blockchains diferentes. Tipo, eu quero transmitir uma mensagem, uma informação do Bitcoin para o Ethereum. Interoperabilidade é basicamente essa função específica de certas criptomoedas, a questão do Polygon, sendo quase que um auxiliar à rede Ethereum. Você vem com uma segunda camada que, através de uma série de ferramentas como Parachains, Plasma Chains, Rollups, ela consegue ser ali o amigão da vizinhança do Ethereum, ajudando ele a transmitir as informações de apps e outras informações através da sua rede. Sem contar que, como a Solana ele é mais rápido, ele tem uma escalabilidade maior, ele é mais simples, e por tudo isso ele acaba atraindo gosto de muitas pessoas. Sem contar que ele está passando por uma atualização, onde ele vai criar uma nova criptomoeda dele, que vai substituir a Matic, vai ser a PO agora, e isso vai rolar nos próximos 4 anos. Assim, muitos estimam que o ganho com a Polygon no longo prazo vai ser absurdo, porque ele está praticamente ali integrado com a Ethereum, se vindo como segunda camada, e dessa forma, com essa atualização, com essa operação cada vez mais fácil, seja com Ethereum, seja com Polygon, ele consegue se favorecer muito. E hoje o preço está em cerca de R$4, dá um pouco abaixo de $1. Depois da Polygon aparece a Avalanche, uma criptomoeda que segue também essa linha da interoperabilidade, buscando trazer mais eficiência a esse quesito dessas transações entre redes de blockchain diferentes, porque ela não é tão ligada, por exemplo, ao Ethereum como uma Polygon. Ela serve para diversas criptomoedas e, ao contrário das demais que eu citei aqui, seu diferencial é a questão da implementação de múltiplos algoritmos de consenso. Dessa forma, o próprio desenvolvedor escolhe qual ele prefere. Por quê? Assim, um Bitcoin ele funciona com algoritmo de consenso, que é a questão do Proof of Work. Os mineradores eles têm que realizar um trabalho, fazer com que a máquina, o processamento computacional, exerça um trabalho ali que é gigantesco, que requer muita energia. Dessa forma eles conseguem aquela recompensa na questão de bitcoins para mineração. O Ethereum, depois da última atualização, ele mudou o sistema para Proof of Stake, que é o mesmo da Polygon. E esse sistema funciona basicamente como se fosse uma renda fixa, você deixa o dinheiro ali rendendo em staking, e quanto mais deixam ali, mais eles ganham. A Solana tem um consenso um pouco diferente. Tem a Avalanche, que ele mescla vários algoritmos de consenso, e dessa forma o desenvolvedor escolhe qual ele prefere ali para minerar suas criptomoedas. Mais uma vez, é uma rede ali que gera essa operação com DeFi, com finanças descentralizadas, e é para o pessoal que curte muito, ela é muito atrativa para isso. E assim, algo que podemos falar principalmente voltada a ela, que pode ser talvez um diferencial para uma valorização no futuro, seja a questão da escolha do JP Morgan, que escolheu especificamente essa criptomoeda ou essa rede para tokenização e gerenciamento de ativos. Ou seja, se você espera um dia investir, comprar uma ação, fundo diário ou alguma coisa por meio de criptomoedas ou de uma forma criptografada, com questão de tokens, como alguns clubes, já, se não me engano, já fazem, é isso que o JP Morgan está fazendo por meio, ou quer fazer por meio da Avalanche. Por isso, com esse banco, que é um dos maiores do mundo, se não me engano, é o maior do mundo, investindo, muita gente vai ficar de olho. Eles estão deixando a gente sonhar. Para finalizar o vídeo, temos a Chainlink, que segue a premissa que eu citei nas 3 últimas, que é a questão da interoperabilidade. Só que ela é um pouco mais completa, porque além dela permitir essas transações de informação, seja com Ethereum, Bitcoin ou Bitcoin e Avalanche, ele permite que a mensagem chegue no nosso planeta, no plano real. Basicamente ele consegue transmitir essa mensagem desse meio criptografado para a vida real, e isso a partir de oráculos descentralizados que conectam esses contratos inteligentes com a vida real. Dessa forma conseguem transmiti-los, o que, se você for notar, uma baita sacada, que é basicamente você conectar o que a gente tem aqui hoje, o que a gente tem de físico, com o meio das criptomoedas. Oh my God! Uau! Então é mais um projeto aí que a gente pode ficar de olho. Não dizendo que é para você comprar, tô dizendo aqui que vai decolar no próximo mês, na próxima semana ou no próximo ano. Tô dizendo aqui que são principalmente essas, não são apostas, não são meme coins, mas são altcoins. Claro, deixando lá do Bitcoin, as outras são altcoins, que ali você pode ficar de olho, e tem projetos que estão pelo menos ali no segundo ciclo e se propõem a funções diferentes do próprio Bitcoin. Até por isso eu trouxe cada uma delas e tentei explicar da melhor forma para vocês. Claro, se você tem alguma dúvida
ou pode complementar alguma informação que eu trouxe aqui, é só deixar no comentário, porque, claro, eu admito que não é um mercado que eu entendo profundamente e tenho toda a natureza, toda a profundidade para falar por aqui. E sobre meme coins é para falar que você não deve investir, porque se tratam de apostas, de bolhas basicamente, de coisas que não são tão valiosas, tão precificadas por momentos de curto prazo. O próprio Elon Musk em 2021, ele falou de certas meme coins que explodiram, foram a 1000%, só que depois caíram. Eu acredito que não é isso que a gente busca por aqui. Eu, pelo menos, não busco investimentos que simplesmente voem em um mês e no outro desapareçam. Por isso, eu digo para você não buscar opções que simplesmente sejam se valorizem em um mês e no outro sumam, como os meme coins, como alguns altcoins, como a maioria do mercado cripto. Porque, como a gente sabe aqui, existem alguns projetos bons que podem servir para o futuro, que podem ajudar de fato a humanidade desse meio criptografado. Só que também existe muita furada, muita coisa errada que rola por aí. Enfim, muito cuidado, porque quando falamos de criptomoedas, principalmente desse mundo, há muita volatilidade, há muito mais do que mercados tradicionais como de ações ou fundos imobiliários. Então aqui muito cuidado, se você está disposto a investir em Bitcoin, em outros ativos, principalmente em altcoins, você tem que ficar muito atento e ter muito cuidado onde você está com o seu dinheiro. Tem que estudar bem o projeto, estudar a fundo, para de fato não cair em golpes. Enfim, muito cuidado nesse mercado, como nos outros também. Fique ligado também nas narrativas, porque principalmente criptomoedas, como claro, o mundo físico é baseado em narrativas. E no mundo físico, a Nvidia cresceu tanto com o crescimento das IAs, com mais investimentos. E como muitas empresas ficaram muito olho ali em 2020 nessa questão de metaverso, nessa questão de NFT, vai surgir empresas que vão colocar o dinheiro em narrativas únicas em 2024. Quem sabe possa ser IA dessa vez, quem sabe possa ser outro projeto de segurança ou metaverso novamente, quem sabe. Então é importante, quando a gente está falando de criptomoedas, olhar para narrativas, porque sempre quando a narrativa é muito na boca da galera, criptomoedas relacionadas a isso tendem a se beneficiar. E busque, claro, não comprar qualquer moeda, mas uma que tem um projeto sólido por trás para não se dar mal nesse mercado. Enfim, é isso. Aconselho você a ter muito cuidado. Se você não conhece bem a fundo, não investe por aqui. Se você tem receio de correr risco, não investe por aqui. Mas se você está começando, o mais seguro que temos aqui é o Bitcoin, e nem por isso ele não é volátil. Até por conta disso, se eu não me engano, em 2021 ele foi um dos ativos que mais perdeu valor. No último ano ele foi um dos que mais cresceu. Mas é isso, criptomoeda é volatilidade na veia. Se você está disposto a entrar nesse mercado, entenda isso e me conta se você de fato investiu, se você investe em criptomoedas, em Bitcoin. Se você tem receio disso, por que você não acredita nesse mercado? Certos investidores, como o próprio Warren Buffett, eles desconfiam muito. Então me conta aí, o que você acha que não vai esquecer desse mercado? Também não se esquece de se inscrever se você curtiu esse vídeo, se acha esse vídeo legal, se acha esse conteúdo relevante, envie para as pessoas também. O vídeo foi esse, deixa seu like, isso é muito importante para mim, faz que o YouTube entenda que essa mensagem é importante, isso faz com que o meu canal alcance mais pessoas. Então não se esquece de deixar seu like. O vídeo foi esse e até a próxima.